Fala, meu parceiro, você tá bom? Primeiramente, um feliz ano novo pra vocês. Eu dei uma sumida, mas tô de volta, filho. Tô aqui com um vídeo meio diferente do que vocês estão acostumados. Não é uma narração de anime, tá ligado? Hoje vamos fazer uma review, talvez, ou eu só vou puxar saco de um jogo aí. Bom, antes que vocês perguntem, agora eu não sou mais o Killua, tá? O Killua morreu, agora eu tenho um avatar próprio, fi. Tamo vencendo. Mas, sem enrolação, coloca uma transição foda aí, editor. Mano, tem uma coisa que todo fã de anime já fez pelo menos uma vez na vida, que é começar uma discussão completamente inútil, mas extremamente divertida. Tipo, quem ganharia numa luta? Goku ou Naruto? Luffy ou Naruto? Luffy e Naruto até dá uma briga boa, mas Goku e Naruto, filho, não tem como. Fãs do Naruto, Goku amassa de todas as maneiras, tá? Mas agora imagina o seguinte, imagina se alguém lá nos anos 2000 olhasse para essas discussões e pensasse, e se a gente simplesmente colocasse todo mundo no mesmo jogo e deixasse eles saírem na porrada, filho? Pois é, antes mesmo de jogos como Jump Force tentarem fazer isso, já existia um jogo que teve exatamente essa ideia. Um jogo que simplesmente decidiu juntar Dragon Ball, Naruto e One Piece, e transformaram isso em um jogo de luta completamente caótico. O nome desse experimento é Battle Stadium Doom, ou D.O.N, sei lá como que eu vou chamar. Mas pra quem não entendeu, essa sigla significa Dragon Ball, One Piece e Naruto, pelo menos eu acho. Foi um jogo lançado em 2006, lá na época do lendário PlayStation 2, mano. E também no Nintendo GameCube, que ninguém conhece tanto, muito menos eu. Só que tem um pequeno detalhe curioso sobre esse jogo. Ele nunca saiu oficialmente do Japão. Então a maioria dos jogos que vocês jogaram no PS2 do Battle Stadium estavam com a dublagem em japonês. Não só a dublagem na verdade, mas a escrita estava toda em japonês. Ou seja, muita gente simplesmente nunca ouviu falar dele. A não ser que você foi ali na feirinha do seu Zé e achou uma cópia dessa, se ligou? Mas quem jogou sabe que esse jogo é basicamente um crossover completamente maluco, onde os personagens desses três universos simplesmente se encontram e começam a trocar soco. Sem explicação, sem historinha elaborada, sem multiverso, sem portalzinho mágico. É literalmente, você tá aqui agora, fi, agora boa sorte, você vai tomar. E honestamente, talvez isso seja exatamente o que torna esse jogo tão divertido, porque ele não tenta ser um jogo super complexo, ele não tenta uma narrativa gigante, ele só queria fazer uma coisa: colocar personagens famosos de anime numa arena e deixar o caos acontecer. Hoje em dia, a gente já está acostumado com jogos misturando personagens de vários animes. Além de Jump Force, também tivemos coisas como J-Stars Victories. Só que lá em 2006, isso ainda não era tão comum. Na verdade, era até meio inesperado, porque cada anime normalmente tinha seus próprios jogos separados. Dragon Ball tinha os seus, Naruto tinha os seus, One Piece também tinha. Mas alguém teve a ideia de pegar tudo isso e misturar. E o nome do jogo já deixa isso bem claro: Doom, ou Dom, ou sei lá, D.O.N. D.O.N. Mas o jogo tem história? Resposta curta pra vocês, não. Resposta longa? Também não. O jogo praticamente ignora qualquer tentativa de explicar por que esses universos estão juntos. Tem só uma pequena animação no começo mostrando os personagens interagindo entre si, tipo uma grande reunião de anime. Depois disso, o jogo simplesmente começa. E sinceramente, isso não chega a ser um problema, porque a proposta do jogo nunca foi contar uma grande história. A proposta sempre foi entregar um crossover divertido. E aí entra a parte interessante, porque quando você começa a jogar, fica bem claro que Battle Stadium não está tentando ser um jogo de luta tradicional. Na verdade, ele lembra bastante um certo jogo famoso da Nintendo. Sim, o Super Smash Bros. As arenas têm plataformas, personagens ficam pulando pelo mapa e itens aparecem durante a luta. E várias pessoas podem lutar ao mesmo tempo, ou seja, a inspiração é bem óbvia. Só que ao mesmo tempo, o jogo tenta fazer algumas coisas diferentes, principalmente no sistema de pontuação, que é uma das mecânicas mais curiosas do jogo. E é justamente isso que transforma cada partida em um completo caos. E eu já adianto, esse jogo tem um dos sistemas de pontuação mais caóticos que eu já vi em um jogo de luta. E também tem algumas decisões de design bem questionáveis. Principalmente se você for fã de Dragon Ball que nem eu. Porque beleza, juntar personagens de 3 animes gigantes já é legal por si só. Mas se o jogo não for divertido, não adianta nada. Agora vamos falar da parte que realmente importa. Porque quando você começa a jogar,
fica muito claro que o jogo não está tentando ser um jogo de luta tradicional. E aqui entra a primeira surpresa, ele segue muito mais a fórmula de Smash Bros. Ou seja, como eu já disse, arenas com plataformas, vários personagens lutando ao mesmo tempo e o caos generalizado que faz você perder completamente o controle do que está acontecendo. Itens aparecendo no meio da partida, só que o jogo também tenta colocar algumas ideias próprias no meio disso tudo. E a principal delas é o sistema de pontuação. Diferente da maioria dos jogos de luta, aqui os personagens não têm uma barra de vida tradicional. Também não tem aquele sistema de porcentagem igual no Smash Bros. Em vez disso, cada personagem começa a partida com várias bolinhas vermelhas. Essas bolinhas, basicamente, quando você bate um inimigo, alguma dessas bolinhas caem no chão, apresentam os seus pontos, porque qualquer pessoa pode pegar essas bolinhas, inclusive outros jogadores. Ou seja, às vezes você faz todo o trabalho de bater no cara e vem alguém do nada e rouba todos os seus pontos. É praticamente um assalto no meio da luta, mano. E isso muda completamente a dinâmica das partidas, porque o objetivo não é simplesmente bater nos outros. Você também precisa coletar as bolinhas antes que outra pessoa pegue. Então as lutas acabam virando uma mistura de pancadaria com corrida maluca pelo mapa. Honestamente, isso deixa o jogo bem mais frenético, porque sempre tem bolinha voando para todo lado. Sempre tem alguém tentando roubar ponto. E sempre tem aquele momento em que você está ganhando, até alguém acertar um golpe em você e espalhar metade da sua pontuação pelo cenário. Outra coisa que o jogo tem é uma barra de energia que controla os golpes especiais. Cada personagem possui ataques especiais diferentes, e eles podem ser usados tanto no chão quanto no ar. E alguns deles são bem legais. Por exemplo, o Goku pode usar ataques clássicos de Ki, o Rock Lee pode sacrificar alguns pontos para ficar muito mais rápido, e o Usopp basicamente luta usando armadilhas e ataque à distância. Cada personagem tenta representar um pouco da personalidade do anime. Então, alguns são focados em força, outros em velocidade, e alguns simplesmente jogam bagunça no cenário. E isso ajuda bastante a deixar o elenco variado, convenhamos. Claro, os itens. Assim como em Super Smash Bros, itens aparecem constantemente no meio das partidas. Alguns são simples buffs, tipo aumentar o tamanho do personagem, deixar ele mais rápido ou melhorar a defesa, mas também existem itens que pode usar diretamente, tipo armas, próprio anime mesmo. Por exemplo, o bastão do Goku ou a espada do Zabuza. E como tudo nesse jogo acontece ao mesmo tempo, o resultado é exatamente o que você imagina, um caos completo, como eu já disse. Tem golpe especial, tem item voando, tem gente correndo atrás de ponto e tem gente caindo da plataforma. E às vezes você simplesmente perde completamente a noção do que está acontecendo na tela. Mas curiosamente, isso faz parte da graça. Mesmo sendo um jogo relativamente simples, ele até que tem alguns modos interessantes. O mais básico é o modo arcade. Aqui você escolhe um personagem, passa por várias batalhas e no final enfrenta um chefe. Normalmente personagens clássicos de Dragon Ball, como Freeza, Cell, Majin Buu. Só que tem um pequeno detalhe meio decepcionante. Não importa qual personagem você use, o final é sempre o mesmo. Então não tem muito incentivo para repetir o modo arcade várias vezes. Também existe o modo Survival, que é basicamente lutar o máximo possível sem perder. Nada muito complexo, mas funciona. Mas existe um modo bem estranho, mano. E esse provavelmente é o modo mais curioso do jogo, o modo de tickets. Nesse modo você pode usar itens especiais que modificam completamente as regras da partida. Por exemplo, todo mundo ficar gigante, ninguém poder defender ou ninguém poder usar ataques especiais. E você pode ativar vários desses modificadores ao mesmo tempo. Então dá pra criar umas partidas completamente absurdas. É tipo pegar o caos que o jogo já tem e multiplicar por 10. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes de qualquer crossover, os personagens. Porque vamos ser sinceros, quando um jogo junta universos diferentes, a primeira coisa que todo mundo quer saber é quem dá pra jogar. No caso do Battle Stadium, o jogo até manda bem nisso. O total são 20 personagens jogáveis. Não é um número absurdo, mas também não é pequeno. Cada franquia tem uma boa representação. Tem personagens de Dragon Ball, Naruto e One Piece, como já dito. E o mais legal é que cada um tenta lutar de uma forma que combina com o personagem. Por exemplo, o Usopp é basicamente um personagem focado em ataques à distância. É aquele personagem que enche o saco e fica atacando de longe. Já o Rock Lee é o contrário, já é bem mais agressivo. Outro exemplo bem curioso é a Sakura, velho. A inútil da Sakura. Porque aqui no jogo ela tem uma mecânica bem diferente. A consciência dela, eu acho que se chama esse negócio cinza que fica em cima dela, aparece como uma entidade separada lutando junto com ela. Então quando você controla a Sakura, essa versão meio espiritual dela também fica atacando os inimigos. E é uma ideia bem criativa, pra falar a verdade. Cada personagem tem pelo menos alguns golpes que lembram bastante o anime. Mas aí entra um pequeno problema. Alguns personagens claramente receberam mais atenção que outros. E curiosamente, os que parecem ter sido um pouco esquecidos são alguns de Dragon Ball. Alguns personagens compartilham golpes extremamente parecidos, por exemplo Goku, Vegeta, Gohan e o Cell. Todos eles possuem um ataque muito semelhante, onde jogam inimigos para cima e depois finalizam no ar. Não chega a ser exatamente igual, mas é parecido o suficiente para parecer reutilização. Mas o caso mais triste talvez seja do Trunks, porque alguns ataques dele são extremamente simples. Tipo, literalmente um disparo básico de Ki, sem nome, sem pose, sem nada, sem aquela dramaticidade clássica de Dragon Ball. Só um tiro e acabou.
o que é meio que estranho considerando o quanto Dragon Ball costuma exagerar nos ataques. Mas nada chega perto do verdadeiro vilão desse jogo, e não é nenhum personagem, mano, é o sistema de desbloqueio. Funciona assim: quando você joga o modo arcade, às vezes aparecem pequenas missões. Essas missões te dão moedas, e essas moedas são usadas em uma roleta. Só que essa roleta pode te dar várias coisas diferentes: itens, tickets e, em alguns casos, acesso a outra roleta. E nessa segunda roleta você tem uma pequena chance de ganhar um personagem. Ou seja, é basicamente sorte. Você pode desbloquear personagens muito rápido ou pode jogar por horas e não ganhar praticamente ninguém. É um sistema completamente aleatório e, honestamente, é meio frustrante. Agora, falando das arenas, o jogo até que tem uma variedade legal. Cada mapa tenta representar algum lugar famoso dos animes. Algumas arenas também possuem elementos dinâmicos, tipo plataformas que se movem, obstáculos ou até perigos no cenário, por exemplo. Existe uma arena baseada em Namekusei, onde partes do cenário ficam se movendo e tem lava em volta. E também tem uma fase inspirada na Floresta da Morte de Naruto, que vai se movendo enquanto uma cobra gigante aparece no fundo. Esses detalhes, mano, ajudam bastante a deixar partidas mais imprevisíveis. Mas existe uma arena meio problemática. A fase é inspirada em Skypiea, mas ela é problemática porque fica subindo e descendo o tempo inteiro. E como o jogo não é tão focado em combate aéreo, isso acaba atrapalhando bastante. A câmera fica se mexendo demais, você precisa acompanhar o cenário, precisa lutar e precisa pegar as bolinhas. E às vezes simplesmente acaba caindo do mapa sem nem entender direito o que aconteceu. Bom, agora que já falamos da gameplay, dos personagens e da arena, vamos falar da apresentação do jogo. Porque esse é um daqueles jogos que não tenta ser super realista, ele claramente aposta em um estilo cartunesco exagerado. Honestamente, isso funciona bem, principalmente porque estamos falando de 3 animes que têm estilos visuais completamente diferentes. Se cada personagem fosse desenhado exatamente como no anime, provavelmente ficaria estranho. Então o jogo faz algo inteligente, ele cria um estilo próprio, que mistura um pouco de tudo. As cores são bem fortes e tudo tem aquele visual bem animado. Isso ajuda bastante a manter uma identidade visual única, quase como se fosse um brinquedo de anime ganhando vida. No geral, os personagens estão bem representados. Dá pra reconhecer todo mundo facilmente, mas tem algumas pequenas esquisitices. Por exemplo, o Goku tem um cabelo meio estranho em alguns ângulos. Nada que estrague o jogo, mas às vezes parece um pouco esquisito. Outro caso curioso é o Zoro e o Sanji, porque eles parecem baixos demais. Mais baixos do que deveriam ser, tá ligado? Mas tirando esses detalhes, os personagens funcionam bem. Os ataques têm visuais legais, as animações são rápidas e principalmente tudo é fácil de entender, mesmo quando a tela vira um completo caos. O que é extremamente importante em um jogo com 4 personagens lutando ao mesmo tempo. Uma coisa que eu realmente gosto nesse jogo são os menus, mano. Eles são extremamente estilizados, tudo é colorido, cheio de movimento, cheio de personalidade. Parece até menu de jogo arcade antigo, e isso ajuda bastante a dar identidade ao jogo. Ele não tenta imitar nenhum anime específico, ele simplesmente cria seu próprio estilo visual. Agora, a trilha sonora é uma parte curiosa, porque algumas músicas funcionam perfeitamente, especialmente nas áreas inspiradas em One Piece. Essa realmente parece ter saído diretamente do anime. Algumas, inclusive, lembram bastante as músicas originais. Já nas arenas de Naruto, as músicas também combinam bem com o estilo ninja. Mas, quando chegamos na arena de Dragon Ball, acontece uma coisa meio estranha. As músicas ainda parecem de One Piece. E isso é meio engraçado, porque quem assistiu os 2 animes sabe que a trilha sonora deles é bem diferente. Dragon Ball costuma ter músicas mais épicas e intensas, enquanto One Piece costuma ter algo mais aventureiro. Mas aqui no jogo, algumas músicas acabam puxando muito mais pro estilo de One Piece. Não chega a ser ruim, mas é uma escolha meio curiosa. Considerando que o jogo saiu em 2006 para PlayStation 2 e Nintendo GameCube, realmente ele envelheceu bem, principalmente porque o estilo visual cartunesco evita aquele problema de gráficos realistas envelhecendo mal. Além disso, a gameplay continua funcionando, as partidas continuam rápidas e o jogo continua sendo perfeito para jogar com os amigos. Agora, depois de tudo isso, chega a pergunta final, meu consagrado: esse jogo é realmente bom? Porque quando você olha para Battle Stadium D.O.N pela primeira vez, ele parece só mais um daqueles crossovers curiosos que existia nos anos 2000. Mas quando você joga, percebe que tem mais coisas aqui do que parece. Primeiro porque a gameplay funciona, ela é simples, muito simples na verdade, mas ao mesmo tempo ela é divertida. E às vezes isso é muito mais importante do que ter um sistema extremamente complexo. As partidas são rápidas, caóticas, e aquele sistema de bolinhas faz você ficar o tempo todo correndo pelo mapa tentando roubar pontos dos outros jogadores. Então mesmo quando você está perdendo, ainda tem chance de virar a partida. Basta acertar um golpe forte, falhar as bolinhas de alguém e pegar tudo antes de todo mundo. Mas qual é o maior ponto forte do jogo?
que realmente faz esse jogo funcionar é a ideia do crossover, porque juntar personagens desses 3 grandes animes era algo simplesmente absurdo na época. Hoje em dia ficou mais comum essas coisas. A gente já teve jogos como Jump Force e vários outros jogos, mas em 2006 isso era praticamente um sonho de fã. Por isso era comum aquelas discussões de infância. Ou muitas vezes também a gente ficava vendo duelo de titãs lá, que a gente ficava vendo quem ia ganhar numa luta, se era o Madara, ou se era o Goku, ou se era o Freeza. E de repente existe um jogo onde todos eles estão brigando na mesma arena. Mesmo que o jogo não seja perfeito, só essa ideia já é muito divertida. Mas como qualquer outro jogo, ele também tem seus problemas. O primeiro deles, como eu já disse, é o sistema de desbloqueio. Aquela roleta baseada em sorte simplesmente não faz sentido. Parece que todo o seu esforço foi em vão, porque desbloquear personagem devia ser algo ligado a progresso, tá ligado? Algo que recompensa o jogador por jogar bem ou completar os desafios. Mas aqui depende muito mais de sorte que habilidade. Outro problema é que alguns personagens parecem ter recebido menos atenção, como eu já disse, principalmente os de Dragon Ball. E isso é meio estranho, considerando que Dragon Ball é o pai dos animes e a franquia mais popular dali. Mas mesmo com esses problemas, o jogo continua funcionando. Bom, mas se ele é tão bom, por que ele ficou esquecido? Vou falar pra você os 2 principais motivos. Primeiramente é que o jogo nunca foi lançado fora do Japão, então muita gente simplesmente nunca teve contato com ele. O segundo motivo é que ele é um jogo pequeno, ele não tem campanha, não tem dezenas de modos, não tem aquele conteúdo gigantesco que faz você jogar por meses. Ele é basicamente aquele tipo de jogo que você abre, joga algumas partidas com os amigos, dá uma risada e pronto. E sinceramente, mano, isso não é um problema. Às vezes um jogo simples que cumpre sua proposta já é mais do que suficiente. Se você gosta de animes, vale a pena você dar uma chance pra jogar um pouquinho, mano, porque ver esses personagens todos juntos em um jogo ainda é algo muito divertido, mesmo depois de tantos anos. E hoje em dia ainda existem traduções feitas por fãs que deixam o jogo bem mais acessível, então dá pra testar sem muita dificuldade. No final das contas, Battle Stadium T.O.N é exatamente o tipo de jogo que ele se propõe a ser: crossover simples, divertido e cheio de momentos caóticos. Ele não tenta ser o melhor jogo de luta do mundo, não tenta reinventar o gênero, mas ele pega 3 universos gigantes, mistura tudo em uma arena e cria uma experiência que ainda hoje é bem divertida. E sinceramente, às vezes tudo que a gente quer é isso: um jogo simples, alguns personagens icônicos e uma boa desculpa para juntar amigos e sair quebrando todo mundo na porrada. Então é isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve. Se eu ver que vocês gostaram bastante desse estilo de vídeo, eu trago sobre outros jogos aí que marcaram a minha infância e a sua também. Mas é isso, fi, tamo junto, valeu!